Oi, amores, voltei. Então, esse é meu canal da Deb e hoje nós vamos ter um quadro diferente com meu esposo. É um quadro onde a gente comenta sobre fatos que estão ocorrendo, né, no momento. E o de hoje vai ser sobre a repercussão do Nego do Borel que saiu da Fazenda, Sim. certo? Vamos dar aí a nossa opinião pessoal e sem nenhuma uma questão técnica, nem aprofundada em nenhuma área, só a opinião. Uma parte da opinião pública nós vamos expor a nossa. E a ideia é essa, né? Alguns vídeos a gente fazendo com esse pensamento de falar sobre os assuntos ali que acontecem no dia a dia no Brasil, né? Que são assuntos comentados e tal. Várias pessoas dão as suas opiniões, a sua opinião. E a gente vai falar sobre isso. E às vezes sobre assunto também, né, amor? Aleatório, Sim. alguma coisa qualquer que a gente escolher, que a gente achar que tem algo para dizer sobre isso. Sim. Então, sobre o Nego do Borel. O Nego do Borel, como todo mundo tá sabendo, ele teve uma atitude inadequada na Fazenda, né? Com a modelo Haddai, né? É a modelo, né? Haddai. E eu não assisto a Fazenda, eu estou vendo notícia, estou repassando ali com as notícias que eu vejo, né? Que a gente vê ali é meio superficial também. E aí a gente vai dar ali a nossa opinião sobre a situação, sobre o que a gente viu, sobre o que a gente tem de geral, né? Então o caso foi esse, a moça vinha tendo ali um certo flerte ali com ele já, uma atitude ali meia já bem ali, os dois estavam assim, pelo que eu vi, já praticamente junto, ela não tinha uma negação ali com ele, ali, né, nos momentos. Só que na questão ali de uma festa, ela ficou bem alterada, né, bem bêbada ali, bem alta, e aí ele ficou com ela na cama, forçando a barra e tal, e aí as pessoas da casa alertaram tanto ele como ela, e ele permaneceu na cama. E aí também tem uma dúvida, né, ainda, não sei se vai ser esclarecido, se já foi ou se nunca será, sobre se teve mesmo uma relação mesmo carnal, né, ali, entre eles, ali debaixo ali do edredom, mas independente disso, né, a gente sabe que o que caracteriza um estupro não precisa, né, chegar, né, nesse ponto. Sim. Então, aí a gente vai falar sobre a atitude dele. O que você acha? Então, ele foi. Ele foi um imbecil, né? Porque as pessoas ficam insistindo, né? Tanto pra ela sair ali da cama, quanto pra ele, né? Porque ele, vendo a situação dela, que ela tava muito alterada, ele devia se posicionar, se colocar no lugar dele e ele mesmo sair dessa situação que acabou, né, impulsionando ele a sair de lá, porque além de ficar feio, né, pra ele, fica injustificável, porque ali não tem como ele justificar o que ele fez, né? Assim, tem uma opinião que eu vi, né, num canal que eu assisto bastante, até indico, do R. Bugalho, e é que uma parte que ele falou foi assim, se ele fez aquilo com as pessoas opinando, chegando nele, falando, cara, vai dar problema, e sabendo que ele tá dentro de uma casa que tem câmeras para todo lado, áudio, grava vídeo e áudio, tudo que você fala, tudo que você faz, vai ficar ali, né, registrado, e ele tomou esse tipo de atitude, como ele não agiria no dia a dia dele, normal, numa festa em que ele não tivesse nenhum tipo de represária, como ali ele teve, né? Teve ali uma ação ali forte ali dos outros participantes em evitar, né? Então, assim, como um cara desse não agiria numa outra situação, né? Sim, e outra, ele já deveria se tentar se colocar no lugar, porque ele já não vem de agora com como se diz, repercussão de coisas em cima dele, a mídia falando, porque teve, né? O problema com a ex-mulher dele, né? Vários problemas com a ex-mulher dele, né? Então, a Fazenda seria uma forma de ele colocar como, ele tentar limpar, né?
Ah, A gente até brinca aqui porque a Fazenda é muito um reality dos cancelados, né? Tá até o Gui lá, né? O MC Gui, que foi cancelado ali, depois daquela a atitude dele lá na Disney e tal, gravou aquela menina, acho que é uma menina com câncer, usava uma peruca e o cabelo dela tava ali a peruca dela no caso tava ali meio estranha e ele ficou gozando dela ali. E isso não faz dele uma pessoa ruim, mas como nós estávamos comentando, independentemente, ele cometeu uma coisa muito feia, é uma cena forte de você ver, saber a situação que uma criança está passando e está sendo ridicularizada e um cara tá rindo só porque é engraçado, é legal, ele tá zoando. Então vamos falar assim, cara, ele não é mal para pagar pelo que tanto que ele foi cancelado, porque o cancelamento ele sempre vem com a mão bem pesada, né? Ele não é mal para isso, mas de graça também não dá para ficar, porque se ele se passar batido ele faz de novo. Se todo mundo olhar e falar, não, é um cara legal que fez uma brincadeira, deixa pra lá. E aí ele continua normal, não tem crítica, não tem nada. A galera passa um pano e aí ele vai fazer de novo, vai repetir. As outras pessoas que fazem isso vai continuar. Então, assim, o exemplo, o cancelamento pode ser injusto em vários casos, como é e tal. É até uma coisa assim que é muito ligada ali à parte esquerda, mas eu acho que cancelamento é geral, né? Os outros falam muito que cancelamento é da esquerda, mas eu acho que é geral, na opinião geral. E assim, o cancelamento muitas vezes ele tem uma mão meio pesada, mas eu acho que é bom também servir de lição, né? Sim, é bom servir de lição, porque as pessoas ali são, queira ou não queira, eles arrastam muita, principalmente a galera jovem, até nem só jovem, mas principalmente a jovem, que são assim a parte que está em formação, que é mais influenciável, né? E aí a atitude de uma pessoa dessa, queira ou não queira, o castigo dele vai servir de exemplo, né? E não só para ele, como para a sociedade em geral, né? E assim, voltando, né? Não saindo fora muito do assunto, do Nego do Borel, ele teve um problema com a mulher dele, com a ex dele, que ela acusou ele de várias coisas, agressão, até forçar, tipo, relação forçada ali dentro, ali do negócio e tal. Ela fez várias acusações, essas acusações foram rebatidas, virou uma guerra ali de discurso, né? Cada um tinha o seu, cada um acusava do seu, a de opiniões, uma guerra de opinião, um lado falava isso, outro lado falava aquilo, e simplesmente ele saiu daquela dali com uma, vamos falar, com um certo cancelamento nas costas, e foi pra fazenda, eu acho que pra recuperar, né? Para melhorar essa imagem. Inclusive, eu não sei como que vem antes, como que vai ser depois, voltando ali no MC Gui, ele agiu muito bem nessa situação, que eu achei assim que ele agiu muito bem, é igual eu falei, eu acho que ele é um cara legal no fundo, eu acho que ele não está sendo injustiçado e está pagando pela mancada dele, e eu acho que, pelo que eu vi dele naquele momento, como eu não assisto a Fazenda, eu posso estar muito equivocado, ele agiu muito certo, eu não sei como que ele está agindo ali, porque ele perguntou pra moça, quando estavam todos ali no quarto, como eles estavam debaixo do edredom, e a moça estava assim tão alta que ela nem respondia, e ele perguntou várias vezes, Dai, você quer sair daí? Dai, você quer ficar aí? O nome dela é Daiane, né? Você quer sair daí? E como ela não respondia, ele falou uma coisa assim, tipo, se ela não responder, você vai ter que sair, nego. Tipo assim, já que ela não tá tomando atitude, porque às vezes ela não tava consciente, né? Suficiente para poder tomar uma atitude, ele daí partiu pro lado dele, né? Eu achei até que foi uma atitude ali bem imponente dele mesmo, de falar, se ela não ficar, você vai ter que sair. Ele falou na cara dele e tal. Eu gostei muito da atitude ali do MC Gui, né? Que ele tomou. O Nego do Borel, como a gente falou, veio pra, vamos falar, recuperar uma imagem que ele tinha borrado, porque por mais que teve aquela guerra aquela guerra de opinião ali, a mulher isso, a mulher aquilo, não sei o que lá. Depois eu até vou falar sobre essa questão da guerra de opinião. A gente até formou ontem uma ideia sobre isso, né? E como teve aquela guerra de opinião, ele saiu assim, com aquele benefício da dúvida. A Fazenda seria uma forma de dar aquela limpada. E aí ele chegou ali e provou que ele é esse cara. Ele é esse cara. Sim. Ele aproveitou aquele momento. Ele acabou sujando ainda mais, né? Ele mostrou que ele é um cara inconveniente, né? Porque ele se mostrou inconveniente, porque todo mundo ali tava vendo a situação, tava vendo a forma, o jeito que a moça tava, né? Então todo mundo tentou alertar, todo mundo tentou falar com ele, mas ele se manteve do mesmo jeito, não quis sair ou tirar ela dali. Então
Ele se mostrou uma pessoa inconveniente e é isso. Né? Parecia que ele pra não não falar mais coisas, parecia porque, que ele não queria né, perder a oportunidade, a gente né? não quer aqui, né, destruir ninguém, né? A gente tá aqui só pra dar nossa opinião sobre... A nossa opinião é aconteceu. leiga, né? A opinião a gente coloca como uma opinião popular, que agrada uns e desagrada outros. Sim, Tem muita com gente ali que certeza. saiu em defesa com ele, nós vamos falar depois sobre isso. A ideia que eu tenho ali sobre a defesa dele, que fizeram ali, sobre a defesa que tem, o lado que defende ele e tudo. E a gente tenta ser o mais imparcial possível, embora difícil é ser imparcial quando você tem uma ideia formada sobre aquilo dali, a gente tem que tentar pelo menos, mas realmente a gente acaba sendo levado pelo lado onde a opinião da gente, né, está. Então, sobre a questão ali dele, um cara que veio com um monte de acusação, da forma que ele tratou a ex-mulher, com todas as coisas que ela falou dele, ele tá numa cama com uma mulher muito bêbada, a mulher muito embriagada, e ele deitado com ela na cama, ali, né, fazendo ali, eles ali com carícias, trocando carícias, aquelas coisas e tal. Aí vem a situação que o cara pode estar até perdido, porque muitas vezes a gente está tomando uma cerveja, você está empolgado, você pode enveredar por um caminho errado e você não está percebendo, mas chega uma pessoa aqui e bate no seu ombro e fala, cara, fica esperto, você está fazendo isso. Isso daí é um bom indício para você, pelo menos se você tá se enganando, se você tá cego, né, você ficar alerta. Mas ali dele não era isso, a questão não era essa. Ele realmente viu, as pessoas alertaram ele, mas ele permaneceu na cama, que era a hora de um cara que veio, como eu dizia, de todas essas acusações, ele chegar e falar, ó, Dai, eu tô muito afim de você, tá muito legal aqui com você, mas a gente não tá bem, não precisa falar você tá bêbada, né? Nós dois não estamos bem, e eu quero muito retomar isso amanhã, quando a gente tiver mais, né? Vamos deitar separados, senão as pessoas vão acabar falando uma coisa ou outra. A gente pode acabar fazendo o que a gente não quer por causa do momento, né? Vamos deixar passar hoje, vamos dormir, vamos tomar um banho, amanhã eu gostaria muito que a gente retomasse a nossa relação, a nossa proximidade, mas ali de maneira mais sóbria, de maneira mais consciente. E seria um exemplo que ele ia simplesmente mostrar para a sociedade que talvez algumas atitudes, algumas coisas dele foi um erro que foi consertado. Não que a ex-mulher dele estava mentindo, que isso aí não dá para mim saber, né? Mas assim, que foi um erro, desculpa aí, que foi um erro que foi consertado e que ele então é um cara diferente. Ou que talvez até, segundo algumas opiniões, ele nem tenha sido tão ruim ou feito tanta coisa como ele foi acusado. Porque ele ia demonstrar um caráter totalmente diferente. Pode ser falso? Pode ser só pras câmeras? Pode. Mas se o cara não consegue nem ser falso pras câmeras... quem dirá fora. Quem dirá fora. Então, assim, já é um começo, né? Já é um começo. Então, ele nem teve essa decência, né? Não. Ele nem teve essa decência. Ele parecia que ele estava ali vendo uma boa oportunidade. E ele quis se agarrar nessa oportunidade, né? Ele viu uma boa oportunidade, ele viu que ali a mulher estava muito entregue ali a ele, estava muito... Ela não estava assim, demonstrando ali resistência. Tem ali as questões de edição da Record, tudo, nós vamos falar sobre isso também, né, amor? Porque a Record também tem aquelas questões que ela... os outros acusou ali de ter feito uma edição e feito ali até aquela hora que eles perguntam ali pra ela depois ali, eles chegam e perguntam pra Dai, depois que o Nego do Borel já até saiu da casa, ele foi expulso, né, depois de uma pressão. Eu ouvi falar que a pressão foi dos patrocinadores, sofreu uma pressão e aí ele foi mantido um tempo e acabou sendo chamado e expulso, né, eliminado ali do programa, expulso da casa. E assim, juridicamente, eu acho que talvez ele não chegue de ter tantos problemas, não, né? Eu creio que não. Juridicamente não, acho que ele não chega de ter tantos problemas. Eu acho que os problemas dele tá mais na escala ética e moral mesmo, né? E assim, vamos falar agora... Eu acho que até porque, né, passou o dia, não fizeram exame nela pra ver se realmente ela teve, né? Não, teve aquela cena que os outros falam que ele vai forrar a cama e esconde uma camisinha, alguma coisa, mas aí até agora tá na especulação. Eu não vi mais, a gente tá comentando ali o que aconteceu, o que a gente viu, né?
Aí vamos falar sobre... Vamos falar agora um pouco Na verdade, eu vou falar a verdade. Corta. A Record, na verdade, tentou... tirou ele, só que tentou limpar um pouco a barra dele. Por quê? Porque o certo seria ali os dois ser chamados e ela ter sido feito um exame, certo? Pra provar se realmente teve, né? Se ele realmente conseguiu ter relação com ela. O que se fala muito hoje é sobre a interferência, né? De cara eles deviam ter interferido. Sim. Não devia ter deixado acontecer um possível abuso sexual ali dentro, como as pessoas estão vamos dizer, na responsabilidade. Vamos dizer não, estão mesmo na responsabilidade deles. E ali eles poderiam ter intervido, né? Entrada ali mas e tal. Já que aconteceu, amor, mas assim, já que aconteceu realmente. Realmente, já que eles veio a polícia, veio né, todo aquele pessoal que trabalha pra ela, como que fala? Eu não sei falar, a equipe dela, eles falam. Equipe dela foi lá, então já que teve toda essa reunião, por que não teve ali um médico para fazer um exame para saber se realmente ela foi abusada, né? Se realmente aconteceu, né? Talvez Chegou assim, também fato. tem a questão da polícia, né? O papel da polícia sobre isso, né? De a polícia sim, né? Eu acho que tem a ética ali do programa e tem ali a questão da polícia que eles têm sim que recolher esse tipo de prova, de negócio de e tal. material para saber se realmente... E aí, só que assim, a gente tá falando sobre a atitude da Record, que teve algumas críticas sobre... A Record também tem os defensores e tem os opositores, então vai ter todo tipo de crítica e todo tipo de defesa, né? Sim. Mas assim, o que foi criticado foi esse tipo de atitude, primeiro de ter deixado acontecer, depois de ter, tipo, deixado ali meio quieto, e depois, por causa da pressão externa, eles resolveram tomar uma atitude. Quando eles falaram com ela, parecia que a todo momento eles perguntavam: você consentiu? Você... Era tipo isso. Você concordou? Em algum momento você discordou? Você vinha tendo um negócio? Você vinha tendo vinha tendo tipo um flerte com ele e tal, e tipo mostrando que ela tava na dele, tava com ele. Pareceu que aquelas perguntas que foi feita ali pela produção pra ela, o que me pareceu ali foi que aquelas perguntas foram um pouco tendenciosas em forma de defender o Nego do Borel, né? Eu achei, pelo menos. E algumas pessoas também. Aí tem sobre a edição dos vídeos. Sobre a edição, as pessoas falam que a Record começou a botar muito momento mostrando ela dando bola, ela abraçando ele, ela beijando ele, mostrando muito isso com o intuito de botar assim, olha só como que ela, as partes ali que ela tava... Sim, mas aí que tá, porque quando ela tava sã, consciente, todos esses dias, ela não ficou com ele. Não ficou com ele, sim. Certo? E porque ela bêbada, já quase inconsciente, né? Que ela não tava respondendo muito por si, não tava nem conseguindo andar direito, ela resolveu ficar com ele. E ele, né, rapidamente abraçou né? Porque se você for analisar a atitude de uma pessoa que não responde por ela, então você não pode analisar, porque se ela não está respondendo por ela, justamente porque ela está muito alterada, então, falando nessa situação, é lógico que a pessoa tem que responder sim. Se a pessoa bebeu e foi lá e praticou um crime, alguma coisa, é lógico que ela tem que responder. Mas eu falo ali naquela atitude ali da mulher, naquela questão ali da mulher, existe uma defesa. Não adianta você querer comparar um homem com mulher, não tem, é diferente muitas coisas, né? O homem vem de um histórico enorme de direitos a mais em cima da mulher. Hoje em dia os outros pegam na sociedade e olham, que é isso, que o feminismo pega pesado, mas também pegaram pesado demais, entendeu? Então assim, queira ou não queira ter um contrabalanço e as duas partes acabam passando do ponto. Mas se hoje, por exemplo, o racismo às vezes passa do limite, é porque passaram também demais do limite com ele. Não que é certo, mas é que a gente tem que entender que as pessoas que defendem muitas vezes as pautas, que vai pra rua, que briga, que fala, que comenta, elas não são especialistas, elas só estão defendendo a classe delas. E muitas vezes elas vão, entendeu? Se eu
leva um tapa na cara, a minha intenção é de dar outro tapa na cara. Acho que todo mundo é isso. Então, muitas vezes, aí você já tá passando do limite, você já quer chegar aqui e fala, mas e você? Fez o quê? Então, é difícil você chegar, é lógico, o certo é as coisas se equilibrarem, né? Uma hora ou outra se equilibrar. A questão da Dai, a atitude dela foi muito falada pelos defensores do Nego do Borel, e eu vi que talvez ali tendenciosamente a Record mostrava ela beijando, ela abraçando ele na piscina, ela na cama, os outros tiravam, ela voltava, ela beijava ele na cama e fazia toda aquela situação, né? Mostrando assim, ela tava querendo, né? Então, pareceu ali uma coisa, um conteúdo, as perguntas. Então ali eu achei um conteúdo bem favorável a ele, da Record, né? Eu achei. Então, não sei se ela tá certa ou errada, se como que funciona a proteção que ela deve a todo mundo ali dentro, ou qual que é como que deve agir, mas a impressão que me deu foi essa, né? Aí vem a questão primeiro, teve o vídeo da mãe dele. Aí vamos começar a conversar sobre essa questão ali do escudo que começa a se formar em volta dele, que a gente comentou, né, ontem. Sim. Quando aconteceu a questão da mulher dele, teve muita coisa na internet dela, de pessoa defendendo ela, e começou a aparecer muita coisa a favor dele. Então virou aquela guerra, né? Virou aquela guerra de opinião, aquela guerra de esses contra esses, eu defendo esse, eu defendo aquele. E no final das contas ele saiu dali, vamos falar, manchado, né? Mas também não saiu propriamente derrubado. Se ele fez tudo que ele fez, no caso ele merecia uma punição maior, né? Que no caso, pelo que eu vi, não foi recebido. Então, assim, ele saiu bem. Aí, na internet, a gente começa a ver... Mas ainda tá rolando o processo ainda, amor. Tá rolando. Tá rolando Sim, processo na justiça. Até o momento eu falo, ele. né? Eu tô tendo equivocado de falar como as coisas já foi decidida, né? Mas, assim, até o momento, o que eu vi, assim, foi... Por exemplo, os outros falam que a Record tirou os vídeos, não colocou na edição deles e nada, não replicou. Acho que tem aquela filmagem ali que é ao vivo, né? Que é imutável, se alguém gravou alguma coisa, mas propriamente nas edições deles eles não colocam o momento que ela fala que ela para com isso, umas coisas assim que ela fala debaixo do dedão, e também as trocas de carícia que dá pra ver ali, algumas pessoas que gravaram, que colocou, fala que isso daí a Record não tá mostrando, né? E quando eu vejo uns vídeos, eu fiquei muito encabulado, essa é uma opinião minha. Quer falar alguma coisa, amor? Eu falo demais, não, viu, gente? Caso vocês não saibam, eu falo demais. E eu já não sei me expressar muito bem, já ele fala bastante, mas ele sabe se expressar. Só não sei frear, só não sei parar. A questão que eu vejo sobre essa defesa, eu li num livro, eu tava até falando pra minha esposa, que é um livro de ficção que ele faz... do Harlan Coben, que ele faz uma referência ao Donald Trump, né? Na verdade, o personagem que está ali é fictício, mas eles botam esse personagem com muita semelhança ao Donald Trump, as estratégias ali deles e tal. A estratégia de marketing, a equipe. E aí aparece ali uma bomba, uma pessoa controversa, com passado, cheio de coisa e tal. Ele é um político, ele disputa ali a presidência dos Estados Unidos, e na hora que cai uma bomba ali, parece que ele está destruído. Mas de repente... a equipe dele, ele mesmo próprio já tem essa habilidade, e a equipe dele começa a formar as opiniões ali na internet e criar um campo de defesa, de escudo tão grande que eu fiquei besta com os detalhes, como que funciona a manipulação das pessoas. E eu notei isso, onde eu notei isso? Quando eu via vídeo assim na internet, momento que Nego do Borel faz isso, isso e isso. Quando você olha o título, parece que o Nego do Borel parece que é desfavorável a ele. Mas quando você vai ver, é o quê? É a mulher correndo, abraçando ele. É a mulher indo e beijando ele. Aí momento que não sei quem fala não sei o que pro Nego do Borel. Aí quando você vai ver a cena, realmente tem isso. Mas assim, quando você vai ver no vídeo, tem lá as pessoas tirando ela da cama e ela voltando. Ela tendo ali a atitude, realmente, ela voltou. Eu vou falar, ela agiu errado ali, da parte pessoal dela, ela agiu errado. Não muda
a responsabilidade dele não muda. Sim. Não é porque uma pessoa age de uma forma que vai mudar a sua responsabilidade. Ele continua. Ela não se protegeu, ela agiu errado, até pela questão também da embriaguez, ou uma mistura de tudo, do que ela é e da situação que ela estava, mas isso daí eu não sei dizer. Mas a questão, assim, ela teve uma atitude errada, só que pegar essas atitudes erradas para justificar o que ele fez, aí sim, aí é que tá o erro. Aí é que tá a questão da retórica, que as pessoas criam aquilo dali e ataca, entendeu? Ataca a pessoa para poder desqualificar a situação, desqualificar os argumentos. E ela própria, até o momento que eu vi, não foi agressiva, né, com ele, não acusou ele nem nada. Não. Mas parece que o conteúdo que é colocado ali é um conteúdo até parece simples. que por ela mesma, ela tava querendo realmente começar ali um namorico, né? Ela estava interessada, aparentemente ela estava interessada. Só que isso não justifica ela tá no momento de embriaguez e ele se aproveitar disso, certo? Se ele queria ter alguma coisa com ela, ele esperasse o momento certo, né? Tanto é que ele foi avisado por várias pessoas ali da casa, né? E não era o momento certo dele se aproveitar, né? Ele tinha que ter esperado ela tá bem, né? O que eu digo é sobre o vídeo que eu tava falando, esses vídeos, eles são bem tendenciosos, eles são perigosos. Porque assim, quando eu vejo o vídeo, eu falo, olha só esse vídeo aqui, ó, acabando com o Nego do Borel, olha aqui, ó, o momento que o Nego do Borel faz isso. Eu entro no vídeo, na hora que eu entro, eu vejo a menina, a Daiane, tomando umas atitudes erradas, certo? Porque ela tomou atitude errada. Sim. Errada, não vou falar juridicamente, mas errada ali, pessoalmente, forma de se defender. Até porque tem toda a situação de ela estar embriagada, de ela estar fora de si, tá? Não estou justificando, mas também só estou falando que muitas atitudes que ela tomou ali foi. As pessoas tirou ela da cama, ela voltou, as pessoas falaram para ela sair, ela não respondeu, o MC Gui mesmo falou várias vezes ela não respondeu ele e tal. Então assim, ela teve umas atitudes ali que a gente olha e fala, olha o que essa mulher fez, nossa. Então aí começa a partir para aquele lado. Ah, aquela garota ali foi estuprada, mas olha só, andando de sainha, bêbada, fala sério. Ou seja, você tá praticamente deixando de atacar um estuprador, né? Que jamais aconteceria um estupro sem um estuprador, né? Pode ter sainha, pode estar pelada na rua, pode estar de várias formas que não vai ter o estupro sem o estuprador. E aí você sai disso daí e você ataca uma outra fonte que parece até legítima quando você fala, porque realmente ela estava de sainha bêbada, caiu na rua e ficou totalmente ali aberta, lógico, na questão de uma atitude de defesa pessoal ali, de proteção pessoal. No caso, a defesa pessoal tá parecendo luta, né? Na questão de proteção pessoal, ela errou muito, né? Mas perante ali a justiça, ela não errou. Perante as leis, ela não errou. Como a gente falou, a Dai teve os erros de forma de proteção pessoal. Os erros dela foi a forma como a pessoa age errada para se proteger nisso daí, né? Para se proteger numa situação dessa. E o erro dele foi um erro de crime. É um crime você abusar de uma pessoa, você um possível crime, né? De você avançar para cima de uma pessoa. No momento não foi nessa situação e tal. Então, assim, os erros são diferentes. A gente não pode querer justificar uma coisa com a outra. As coisas têm que ser bem separadinhas. O problema da nossa sociedade, eu acho que é isso. As pessoas não sabem pensar, elas só sabem torcer. Vira uma guerra de torcida e ninguém tem opinião, ninguém tem pensamento, ninguém tem... Como a gente tá falando, já nessa questão de defesa pessoal, ela já erra ali do começo. Proteção pessoal. Eu falei que a defesa parece uma luta, né? A defesa pessoal. Proteção pessoal é porque ela já erra ali do começo. Por ela estar numa casa, um lugar onde está sendo filmado o tempo todo, aonde ela tá dormindo num quarto onde tá cheio de homens, né? Ela ter se embriagado a esse ponto, ela já teve esse erro de proteção, certo? Ela já cometeu esse erro, já é o primeiro erro, né? O segundo que fique bem claro que esse erro é um erro que a gente não quer cometer, mas que não é um erro perante a sociedade. Ela não era uma pessoa errada que estava cometendo uma coisa errada. Não. Simplesmente a gente está falando de uma pessoa que não se cuidou, mas que não mereceu em momento nenhum e que, né, a gente está querendo botar por esse lado, que isso daí não faz dela culpada. Com isso certeza. Daí não faz ela culpada. Eu tô falando assim, em ela se proteger e pra evitar
né, esse tipo de atitude. E o segundo erro foi a parte onde ela, mesmo estando muito alterada, ela não ouvir, né, não tentar se alertar, não ouvir mas as pessoas ali que... A pessoa tá alterada, você vai colocar como um erro, é difícil, porque a pessoa alterada é difícil você saber até onde é erro, até onde é incapacidade ali de mental, sei lá, a capacidade ali de reação, de você perceber, de você agir, entendeu? Então, muitas vezes uma pessoa numa situação dessa fica difícil a gente ver, né? O erro que a gente fala dela é aqueles erros que a gente fala assim, de gente, não faça isso, é perigoso, mas não, tipo, não faça isso, porque senão a pessoa tem direito de fazer, né? A gente deixar bem claro, eu sei que você não pensa assim, nem eu, mas a gente deixa bem claro porque as coisas são muito distorcidas, né? Com certeza, tipo, como a gente foi no carnaval, aquela moça, mudando de assunto, aquela moça lá que embriagou tanto que tava caída lá, você lembra? Uma moça bonita, caída lá no banquinho, vomitando e desmaiando. Então isso dali quer dizer, é um chamarisco para ela ser estuprada? Isso não é motivo, entendeu? Isso não é motivo para ela ser estuprada, né? Um homem aproveitar porque a moça tá inconsciente, tá ali ruim, bebeu muito, ele aproveitar pra abusar dela. É uma atitude né? dela perigosa, a pessoa que risco, tem né? caráter, que é uma pessoa boa, ela vai pegar, né? Vai chamar uma ambulância, vai levar a pessoa, né? E jamais ela vai pensar num ato desse, né? A pessoa que tem caráter e tem decência, né? Ela vai tentar ajudar ao invés de prejudicar ainda mais essa pessoa, né? Sim. É aquela questão ali, né? A atitude dela é uma atitude que a gente não quer que um filho da gente, uma filha, né, tome.